perdidas pela vida. Boa noite, gente querida que está acompanhando a gente, que está acompanhando esse lindo caminho nos passos da comunidade de Marcos, e chegando agora na 10ª aula. Boa noite, Dayana. Boa noite, Rose. Boa noite a todos e todas, gente querida que está nos acompanhando aí nesse caminho. Então, é com muita alegria, né, que a gente chega nessa 10ª aula, hoje, quarta-feira santa, quarta-feira da Semana Santa, e a gente tem essa oportunidade, né, de estarmos chegando tão perto de Jesus, nesse caminho da entrega dele, do julgamento, né, do assassinato de Jesus, e como é que essa comunidade de Marcos vê e reage a esses acontecimentos. Então, hoje é um dia muito especial para a nossa aula, né, porque a gente está bem pertinho, tanto no Cronos, né, tanto no calendário das comunidades cristãs, como aqui no nosso curso. Então, Dayana, fala um pouquinho de onde você é. Eu sou do Rio, gente. Acho que vocês já me conhecem. Eu sou Rose, sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho na PUC e participo da comunidade Bremem. Eu sou aqui de Recife, sou natural de uma cidade próxima de Carpina, trabalho aqui em Recife e já tenho uma caminhada de pastoral juvenil e também sou membro da comunidade Bremem e a gente está aqui fazendo esse caminho com a comunidade de Marcos. Então é isso, né? A gente agradece a presença de vocês e a você também que em outro momento está acompanhando essa aula de manhã, de tarde, né? Porque a gente tem essa oportunidade de uma ferramenta que a gente pode estar presente na hora, mas a gente também pode rever as aulas, né? A gente tem todas as aulas, se vocês olharem na playlist do curso, vocês vão ver todas as aulas elencadas e você pode, então, voltar em algumas aulas, rever as aulas, trabalhar na sua comunidade, né? É uma oportunidade que a gente está tendo, né? Vocês já se deram conta de que a gente está caminhando desde janeiro? Gente, desde janeiro até agora a gente está caminhando com a comunidade de Marcos, né? E cada encontro, cada aula, cada roda de conversa veio trazendo reflexões muito fortes, muito profundas. Para quem está acompanhando cada aula, assim, não é tão simples, né? Ler o Evangelho e participar dessas rodas de conversa, muitas vezes deixa a gente desconcertado, até desconfortável. Mas é isso mesmo. A gente, se somos discípulas e discípulos de Jesus, esse incômodo, essa inquietação é justamente o convite para a gente ficar mais perto das orientações dessa boa nova, né? Dos seus conselhos, da maneira que ele vai se relacionando com o seu povo. Do momentos que a gente se sente dentro da comunidade de Marcos e com esse sentimento não há como a gente não avaliar o momento presente e pensar se hoje também a gente está caminhando com Jesus, se a gente está seguindo os ensinamentos dele, com Jesus e a comunidade de Marcos, se a gente está reagindo e como eles reagiriam ao contexto atual que a gente vive. Você, Rose, falou no povo e me inquieta muito a forma como Jesus se relaciona com os poderes daquele tempo, os poderes religiosos, os políticos, e como se confundiam, né? E Jesus percebeu isso, percebe, e é firme nas suas expressões, nos seus gestos, nas suas palavras e no seu posicionamento. Então, desde a 8ª aula, nós estamos com Jesus e a comunidade entrando em Jerusalém. E hoje a gente chega a essa narrativa, essa parte, que pode ser, inclusive, a mais antiga das narrativas evangélicas. Alguns estudiosos até dizem que o Evangelho de Marcos, a história da paixão e ressurreição, com essa longa introdução, é
o trecho mais antigo que se conheceu, né? E aí, essa introdução, que é o capítulo 1 a 13, teria sido posterior às narrativas da paixão, morte e ressurreição. Então, Dayana, a gente está chegando no centro, né? Isso, a gente está chegando no núcleo do Evangelho de Marcos. E não há dúvida de que a forma como Jesus é julgado e condenado, assim como sua morte violenta, afeta todos nós. Imagine as pessoas, as comunidades daquele tempo. Se sentiram interpeladas a falar sobre, a tentar entender à luz dos caminhos que se fizeram com o próprio Jesus. E o nosso convite para a aula de hoje é o Evangelho primitivo de Marcos, o relato da entrega, julgamento e paixão de Jesus Cristo, os capítulos 14 e 15. Capítulos 14, do versículo 32 até o 15, 47, como aparece para a gente. Ah, sim. E a gente lembra, então, que esse curso é uma parceria da comunidade Bremen com o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, e a editora Censo. E esse livro se baseia no livro Conversas com o Evangelho de Marcos, né, que é um livro que o irmão Marcelo trabalha junto com 6 jovens, um diálogo, uma roda de conversa, e ele está disponível durante todo o curso no site da editora Censo. Né? Para hoje, especialmente, para essa roda de conversa, nós convidamos uma discípula e um discípulo da comunidade de Marcos e também das nossas comunidades hoje. Então, são muito bem-vindos, bem-vinda a Vanildes e o Sinivaldo, 2 amigos queridos que já acompanham muitas comunidades pelo Brasil, e eles mesmos vão se apresentar para nós. Vanildes, você pode começar? Posso sim, Rose. Rose, Dayana, Sinivaldo. Ai, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Obrigada à comunidade Bremen. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Vanildes, como já fui anunciada pela Rose. Sou do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos. Atualmente do CEBI aqui do Planalto Central, que a gente chama, né? Eu moro no Distrito Federal, então aqui do Planalto Central. Sou professora, né? Sou militante das causas das mulheres, sou também da Irmandade dos Mártires, que é uma organização que tem aí, né, junto a Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros, não é? E é isso, estou nessa caminhada aí dos estudos bíblicos há muito tempo e de forma muito especial com as juventudes, desde 1995 aí com os jovens nos estudos da Bíblia. É um pouco isso, gente, estaremos juntos e juntas aqui. Convido também o Sinivaldo, então, para se apresentar para a gente, dizer um pouquinho quem é você, de onde você está falando. Então, boa noite, Vanildes, Dayana, Rose, todos vocês que nos ouvem. É um prazer também muito grande participar dessa roda de conversa em torno do Evangelho de Marcos, né? Eu me chamo Sinivaldo, sou frade franciscano, atualmente moro em Belo Horizonte e sou professor de teologia na FAGE, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e nesses anos todos também assessorando comunidades, movimentos populares, e sempre nessa busca, né, do discipulado dos evangelhos. Então é sempre uma alegria, um prazer poder participar dessa roda de conversa. A gente convida nosso irmão Marcelo Barros para chegar aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite, Rose. Boa noite, Dayana. Marcelo tem a tarefa de fazer a síntese da aula anterior, lembrar um pouco a gente essa caminhada e também nos provocar a reflexão de hoje. Boa noite, Sinivaldo, querido irmão. Boa noite, Marcelo. Pois é, gente. Nós tivemos a quase assim obrigação
forçada de dividir o capítulo 14 de Marcos, que não deveria ter sido dividido. Quando a gente diz que a aula de hoje é a entrega de Jesus, é o auge do Evangelho, que o Evangelho de Marcos foi escrito meio de trás para frente, meio do fim para o começo, esse relato é um só. Não tem divisão entre a aula passada e esta aula, nem em termos de tema, nem em termos de tempo cronológico, quer dizer, o que aconteceu. É uma coisa só, foi um bolo só. É como começar a contar uma história daquele dia, pois então, naquele dia, conte tudo. E a gente teve que fazer esse corte. Por quê? Porque a gente queria centrar a atenção da gente no que significa hoje a ceia de Jesus. Então, a gente tratou, na aula passada, que foi uma aula magnífica, a gente tratou, quando digo a gente, foram eles que deram, né, o Wesley, os irmãos que estavam aqui, vocês lembram? Eles trataram a relação entre aquela ceia de Betânia, em que Jesus foi ungido por uma mulher anônima, ela ungiu na cabeça com perfume, e aquilo foi um gesto profético, ela foi mestra. E a ceia que Jesus faz com os discípulos, que em Marcos também é iniciativa dos discípulos. E aí eu queria, quase mais do que uma síntese, uma complementação, para a gente poder entrar hoje. Quando eu ouvi aquela aula, o Raymond, o Wesley e o Júnior Centenário. E o Júnior tinha escrito comigo o livro Conversas com o Evangelho de Marcos. Eu pensei que era bom a gente tirar duas sínteses, duas conclusões rápidas que não estão tão expressas na conversa que a gente teve naquele dia, na quarta-feira passada. A primeira coisa é como Jesus, a Dayana falou aqui agora, né? Como Jesus se colocou contra o poder político e religioso. Dayana disse isso agora. Mas é impressionante como a gente vê a profecia contra o templo. E aí, por conta disso, quer dizer, que Jesus ele revela que esse tipo de religião está falida, está vazia, é a figueira que não dá fruto, é a figueira que ele declara destruída. É quase como se ele tivesse dizendo pode morrer, e ela morre mesmo, porque a figueira do templo, a figueira da religião cultual, não tem sentido. E aí, em consequência disso, há um problema muito íntimo. Qual é? Muito íntimo e muito difícil. Difícil até para mim hoje. É que o Sinivaldo, quando se apresentou, a palavra que ele sublinhou foi no discipulado de Jesus. Pois é, exatamente, eu também. Mas há um modelo de discipulado de Jesus que, exatamente como a religião do templo está falida, esse modelo também está falido. E nessa aula passada, a gente já vinha vendo isso nas outras aulas, quer dizer, a confusão, o conflito entre Jesus e Pedro sobre a cruz, isso já vinha antes. A questão de duas concepções de messianidade, de esperança messiânica muito claras, já vinha em aulas passadas. Mas parece que agora, pronto, rompeu mesmo. Por quê? Porque a ceia de Jesus, em que ele senta para celebrar a Páscoa, primeiro não é mais a Páscoa judaica, não tem cordeiro pascal.
é celebrada antes da Páscoa. Quer dizer, num dia errado, num dia ilegal, num dia que é desobediência à norma canônica do judaísmo da época. No Evangelho de João fica mais claro ainda, porque o Evangelho de Marcos diz no primeiro dia dos ázimos. Mas o Evangelho de João deixa mais claro ainda, porque mostra que quando Jesus estava morrendo na cruz, naquela hora, os judeus estavam matando, imolando o cordeiro pascal, naquela tarde, que era a tarde, diz o Evangelho de João, antes da Páscoa. Portanto, Jesus celebrou a ceia dele com os discípulos antes da hora que devia ser. E, antecipando a hora, como diz Caná, lá na Galileia, a minha hora ainda não chegou, e agora diz chegou a hora, mas chegou uma hora que não é ainda a hora judaica. Quer dizer, ele se antecipa, ele toma o lugar. Ao mesmo tempo, o capítulo 14 começa com a decisão de Judas de entregá-lo, de traí-lo. Judas é um dos 12. Na ceia, Jesus começa a ceia dizendo: um de vocês aqui, que estão na mesa aqui comigo, vão me trair. E o Evangelho conta que ficaram um olhando para o outro, né? Então, e Jesus deu o pão molhado, quer dizer, aquele gesto mais carinhoso que ele podia fazer para Judas, que no lugar de que com aquele gesto ele se tocar, foi o contrário, diz o Evangelho. Aí é que ele ficou com raiva. E aí, gente, quer dizer, essa forma de discipulado, aquela história dos 12 homens, 12 patriarcas, os 12 que vão restaurar as 12 tribos de Israel, faliu. E a pessoa que Jesus elogia é uma mulher anônima que ele diz, onde for anunciado esse evangelho, vai ser dito o gesto dela. É a primeira pessoa fiel. A primeira pessoa que parece que pescou, percebeu o projeto de Jesus. E agora a gente vai ouvir a aula de hoje, a paixão, que foi pelo nosso curso, foi um pouco cortado da ceia, mas eu estou chamando a atenção que é um bloco só, portanto, não desliguem uma coisa da outra. Nas igrejas, no domingo de Ramos, a igreja costuma ler o Evangelho da Paixão na missa, e o Evangelho de Marcos é lido este ano. E aí vocês vão ver que ele lê do começo do capítulo 14. Portanto, lê a ceia, é tudo junto, não desliga, não corta. Hoje a gente é obrigado a cortar aqui porque é uma aula, aí não dava tempo de 1 hora, só por isso. Mas, gente, deixo agora a palavra para os marcos e a marca, né? O marco e a marca dessa aula agora, muito melhor do que eu. Agora, vocês prestem atenção de como faliu mesmo esse estilo, esse modelo, essa proposta do discipulado, que é a tal da Igreja Apostólica. Desculpem dizer assim. Hoje, quando eu ouço um bispo dizer sucessor dos apóstolos, eu fico fácil. Melhor não comentar. Porque os apóstolos fugiram todos, vocês vão ver. Escaparam todos, não ficou ninguém. E o grupo tem que ser refeito a partir das mulheres, coisa que a igreja até hoje parece que não descobriu. Então, deixo agora, depois dessa provocação meio contundente, digamos assim, né, para não dizer outra palavra, deixo a palavra para Vanilde e o Sinivaldo. E para essa primeira parte, a gente vai perguntar aos nossos evangelistas qual ou quais as chaves de leitura
com as quais podemos interpretar esse trecho do Evangelho de Marcos, que fala da agonia no horto, da prisão, do julgamento de Jesus, da sua condenação à morte e da paixão e sepultura. Vanildes, você gostaria de começar? Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre esse caminho do discipulado da comunidade de Marcos, que Marcelo já inicia a provocação, mas também todo o livro, né, que essas aulas estão baseadas nela, também vai trazendo para a gente desse trecho, né, digamos assim, desse final do Evangelho de Marcos. Que chaves de leitura, então? Eu fiquei pensando que tem várias chaves para a gente poder fazer a leitura desses dois capítulos, né? Desse 14, 32, 15 e 47 aí. Tem várias. Mas eu gostaria de trazer hoje duas chaves. A primeira chave, para a gente poder fazer a leitura desse relato da paixão, da prisão, da paixão, da morte de Jesus, é o amor e a fidelidade. E por que o amor e a fidelidade? Ora, pensemos bem. Diante de um contexto de perseguição, a comunidade, né, as primeiras comunidades, os seguidores e seguidoras de Jesus, e a comunidade de Marcos é essa primeira comunidade, dessas primeiras comunidades, está sofrendo perseguições. Não é? É um contexto de perseguição aos homens e mulheres do caminho, aos homens e mulheres seguidores e seguidoras de Jesus. Né? É um contexto de muita violência, né? Causada pelo Império Romano, é um contexto de muito legalismo por parte da religião judaica. Isso tudo junto conforma essa perseguição, não é? E diante disso, então, a comunidade precisa fazer o quê? Ela precisa fazer uma elaboração, ela precisa de alguma coisa, não é? Para mostrar, para dizer, para revelar, para expressar, né, que ela é fiel. E é fiel a quê? É fiel ao que Jesus ensinou. Ela é fiel a Jesus e reconhece Jesus como Filho de Deus. Né? E, então, é uma declaração, eu diria que uma chave é essa declaração de amor e de fidelidade. Né? E que elaboração eles fazem? Eles fazem essa elaboração da ressurreição. E é a partir dessa elaboração da ressurreição que eles vão fazer, então, a leitura do que foi a prisão, paixão e morte de Jesus. Né? Para dizer assim que a morte não é o fim. A vida tem a última palavra. E por isso a gente precisa permanecer no amor e na fidelidade, assim como Jesus. Né? A segunda que eu quero trazer para vocês, como chave de leitura possível para a gente poder fazer, olhar para esses textos, eu chamei de memória para não esquecer de lembrar. Memória para não esquecer de lembrar. Por que isso? Porque, gente, esse relato é uma grande memória da comunidade. É uma grande memória que tem no seu centro uma denúncia. Então, essa chave da denúncia, da memória para não esquecer de lembrar, é muito importante para a gente olhar para o Evangelho de Marcos, para esse relato. Por quê? Porque a forma como se vai fazendo o relato, a gente vai identificando a forma injusta como Jesus foi assassinado, como disse a Rose aqui no início. Né? Um julgamento que foi feito de forma arbitrária, um julgamento que não considerou que previa nem a base jurídica judaica, nem a base jurídica romana, né? Um julgamento feito de noite, não podia ser de noite, tinha que ser só durante o dia. Né? Uma prisão feita de noite também, não podia ser. Né? Um decreto
de culpado, que também tinha que ser feito 24 horas depois. Foi feito tudo no mesmo bolo, no mesmo dia, na mesma noite, né? No mesmo momento ali do julgamento, sem testemunhas, previa, né? As duas bases jurídicas que tinha que ter testemunha, né? Então, ou seja, um julgamento falseado, um julgamento arrumado, arranjado entre o poder político, entre o poder religioso, né? Entre os chefes, os sacerdotes, os escribas, ou seja, o sinédrio, né? Esse parlamento religioso, digamos assim, né? E o parlamento, o poder do Império Romano, que não se davam, que eram inimigos, que no instante, nesse momento, se juntam numa falcatrua, né? Numa maracutaia, costura, né? Essa fraude aí para poder acusar Jesus, né? E Jesus, então, é assassinado. Ou seja, por isso que a gente diz que é um martírio, né? O que acontece ali, né? Um assassinato é um martírio. Jesus dá a vida por todos, mas a forma que isso foi feito é uma forma como é feito com tantos e tantos dos nossos tempos, né? Essa semana a gente celebrou aí o martírio de Dom Oscar Romero, né? Que também foi um arranjo feito, né? Para tirar Dom Oscar do meio da comunidade dos pobres, né? A quem ele dava a sua vida, assim como foi com Jesus, né? Então, a denúncia, lembrar, né? Esse não esquecer, né? Uma memória para não esquecer de lembrar, parece-me uma chave importante para a gente fazer a leitura desse relato. Sinivaldo, e aí? O que você me diz? Vamos seguindo na... Mas interessante, Vanildes, porque enquanto você falava, né, eu fiquei pensando que uma das riquezas dessas narrativas bíblicas é que elas, de fato, permitem várias chaves, né? Porque, de fato, elas representam uma trama tecida no dia a dia da comunidade, nessa busca do discipulado, do seguimento de Jesus, e em torno àquelas questões que constituíam o dia a dia dessa busca, desse discipulado, né? Eu também pensei em duas chaves, né? Que, na minha opinião, elas são como que duas questões em torno das quais a trama dessa narrativa foi sendo tecida. A primeira delas seria: por que matam Jesus? E a segunda: por que Jesus morre? Veja, aparentemente parece ser uma única e mesma pergunta, mas são duas, elas são distintas. E se a gente ler com atenção essa narrativa, a gente vai perceber que essas duas questões estavam muito presentes na vida dessas comunidades. Então, a narrativa vem, de alguma forma, responder a essas duas questões. Então, a primeira: por que matam Jesus? Então, as comunidades eram muito atentas às causas históricas da morte de Jesus. E a Vanildes, você colocou muito bem, né? Por que matam Jesus? Como represália, como resposta violenta à sua vida, à sua mensagem, né? Aos seus gestos, às suas palavras, às atitudes que ele tomou, à pregação que ele fazia. Então, o poder constituído se sentiu incomodado, tanto o poder religioso quanto o poder político. E você, Vanildes, colocou muito bem, não é? Foi um complô, não é? Inimigos que viviam se digladiando, mas que, como perceberam em Jesus uma ameaça comum, eles se unem contra ele. É um complô. Um complô contra a sua pessoa, mas também contra a sua pregação. E o resultado desse complô foi a perseguição, a prisão, a tortura e o assassinato. É interessante perceber que esse processo contra Jesus foi um processo violento, né? E o tipo de morte escolhido para castigá-lo foi uma morte infamante, vergonhosa, pública. Interessante porque a morte de cruz
ela não tinha só o objetivo de eliminar fisicamente Jesus, mas também de desacreditá-lo diante do povo. Por isso, então, todos aqueles requintes da tortura pública, não é? Carregar a própria cruz, ser despido das vestes, ser maltratado. Né? Porque a morte não era apenas uma eliminação física, era um processo para desacreditar os seus gestos, o seu testemunho, a sua pregação. Então, Jesus foi vítima de tudo isso. Então, essa é a primeira chave. Por que matam Jesus? Porque as comunidades tinham muita consciência, tinham uma consciência muito grande de que era importante ter presente as causas históricas. E a segunda chave é por que morre Jesus? Que atitude Jesus assume face a tudo isso? Ele, inocente que era, que atitude ele toma face a esse complô culminado no seu processo e morte, que revela uma tamanha perversidade? Jesus abraça tudo isso com amor. E aqui a comunidade de Marcos e as outras comunidades viam um germe de um sentido, também daquele sentido que eles viam em tudo isso que aconteceu nesse final trágico, nesse desfecho trágico da vida de Jesus. Porque se Jesus, inocente que era, aquele que passou entre nós fazendo o bem, somente o bem, foi vítima desse complô, foi preso, torturado e assassinado, quando ele abraça tudo isso por amor, como expressão de solidariedade, de vida entregue, fidelidade à vontade do Pai, mas solidariedade com as pessoas humanas, e a partir das pessoas humanas, eu diria, uma solidariedade com o cosmos todo. Foi aí que os cristãos começaram a perceber que a cruz, de instrumento de morte, ela se tornou mediação de salvação. Portanto, foi a atitude com a qual Jesus abraçou tudo isso que ressignificou toda aquela dimensão de maldade, de fechamento, em torno dos próprios interesses, né? Tudo aquilo que culminou na paixão e morte de Jesus foi ressignificado a partir do amor com o qual Jesus acolhe tudo isso, abraça tudo isso, fazendo disso expressão de um amor inusitado, de uma solidariedade para além de toda e qualquer expectativa. E é por isso que nós ainda hoje continuamos celebrando a memória da paixão. A Vanilde falou muito bem da memória, né? Nós continuamos celebrando essa memória da paixão e morte de Jesus. De fato, é memória, um tornar presente. Porque cada vez que a gente celebra a memória da paixão e morte de Jesus, nós também nos lembramos de que nós somos chamados a redimir as nossas relações pelo amor. Portanto, é o amor solidário com o qual Jesus abraça tudo isso, que ressignifica a cruz e faz da cruz sinal, eu diria, mediação da salvação. Então, na minha opinião, essa narrativa ela foi sendo tecida como tentativa para responder essas duas perguntas, que eram perguntas que incomodavam os cristãos. E na medida em que eles iam conversando, rezando, refletindo, meditando sobre essas questões, então eles também produziram essas narrativas que são verdadeiras pérolas preciosas que nós temos. A gente, às vezes, ouvindo Vanildes e Senivaldo, fico percebendo que, às vezes, a gente, quando lê os relatos, essas narrativas nos evangelhos, a gente não percebe essas sutilezas, né? Que bom que vocês podem ajudar a gente a essa chave de leitura, né? De que a maneira como o povo vê e a maneira como Jesus vivencia essas experiências, né? Ela também é reveladora, né? É como se estivesse nas entrelinhas mesmo. Sim, claro. A gente lembra, assim, a quem está aqui acompanhando o curso, que é muito importante a gente ter o Evangelho na mão em primeiro lugar. O Marcelo deixou na última aula a tarefa da gente ler esses trechos, esses capítulos, né?
E aí eu queria pedir se o Vanildes podia ajudar a gente mais uma coisa, que a gente observa que os relatos dos evangelhos, assim, principalmente os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, têm algumas diferenças nesses relatos da paixão. Então, existe no relato de Marcos alguma característica que você acha que é mais da comunidade de Marcos? Você pode dizer um pouquinho para a gente sobre isso? Se tem um significado original, já que ele é o primeiro, né, a apresentar esses relatos históricos, e essa narrativa teológica, né, também, a leitura da comunidade. Muito bom, muito bom. Eu vejo assim, acho que a gente, né, e a partir de alguns estudos que têm sido feitos, né, sobre esse primeiro evangelho, essa primeira narrativa, né, que é característico do evangelho de Marcos, e que nesse relato da paixão, né, que é o coração aí, digamos assim, de Marcos, né, da comunidade de Marcos, aparecem, que é característica aí dessa comunidade. Parece-me que uma primeira coisa é a intimidade de Jesus, a intimidade que Jesus estabelece com Deus. Né? Desde o princípio, desde o primeiro capítulo do Evangelho, Deus reconhece Jesus como Filho amado, né? E o céu se abre, né? Uma voz sai do céu e reconhece Deus como amado, reconhece Jesus como amado. E no final, na paixão, nesse relato, a gente tem também, né? Quando Jesus se entrega, o santuário se rasga, né? Como o céu lá no início, digamos assim, do Evangelho, né? E acolhe Jesus, e recebe Jesus, é como se reconhecesse, esse é meu filho, né? Então, essa intimidade de Jesus, de Jesus com o Pai, né? Que ao longo do Evangelho a gente percebe ele presente também em vários momentos, né? Nas orações, o jeito de Jesus se direcionar ao Pai, né? Aqui, antes da prisão, ele está num lugar também fazendo essa oração, né? Também rezando, também dialogando com o Pai, numa intimidade que permite que ele faça perguntas para ele, questione por quê, né? Diga para ele do medo que ele tem naquele momento também, enfim, né? Então, acho que essa intimidade, ela está presente ao longo do Evangelho, é uma marca de Marcos e está presente no relato da paixão. Uma outra coisa muito importante, que o Marcelo já disse, e vocês também, alguns já trouxeram aí, a questão do discipulado, né? O caminho do discipulado, ele é algo que está presente em todo o Evangelho e está presente também aí na paixão. E aí aqui no discipulado tem duas coisas interessantes que eu quero destacar. Uma primeira, que inclusive, né, alguns estudiosos organizam tem o discipulado, onde são reconhecidos eleitos, ou seja, né, aqueles que são escolhidos por Jesus, e a comunidade narra que é escolhidos por Jesus e tal, né? Mas não somente esses. Tem gente que vai chegando nesse discipulado, né? As mulheres estão presentes nesse discipulado. E elas, inclusive, que não são as eleitas, não estão dentro das eleitas, do modelo falido, como disse o Marcelo aqui, né? Elas serão fiéis até o final. São elas que estão próximas da cruz, e isso todos os evangelhos narram. Todos os outros fugiram, né? Os eleitos, os que se consideravam eleitos, os que se consideravam talvez mais importantes na comunidade, porque foram os, né, escolhidos, todo mundo, né? Corre, nega, abandona, dorme, né? Não fica o tempo todo junto. As mulheres vão com ele até o final, né? Cirineu, que é alguém também que aparece no caminho, que ajuda a carregar a cruz, né? Presente, então, nesse relato da paixão, né? A presença do discipulado que vai se fazendo ao longo do caminho da comunidade. Então, esse também parece-me um elemento importante aí, né, do Evangelho de Marcos, que marca, né, o jeito de Marcos, da comunidade de Marcos, de colocar. A outra coisa é o que a Dayana
disse para a gente logo no início aqui, né, dessa nossa conversa, que é o conflito com as autoridades religiosas e políticas. Isso é algo presente na comunidade desde o princípio até nesse momento da paixão, né, de Jesus, o quanto aparece esse conflito com as autoridades religiosas e políticas, ou seja, né, e esse conflito que Jesus tem com esse lugar, né, aí a gente viu ao longo das aulas aqui a questão Jesus no templo, né, como é que ele age diante do comércio que é feito no templo, mas também como é que ele age diante daqueles entendidos da lei, né, desse espaço da religião, o que fazem com aqueles que são os excluídos, os pobres, né, com as mulheres, enfim. Jesus bate de frente com esse lugar, que é um lugar que oprime, que maltrata a vida do povo, não é? E esse conflito se revela aonde? Agora na paixão. É o conflito de quem é que faz o processo todo de julgamento, quem é que faz a entrega, né? Quem é que está ali comandando isso? Justamente o poder político, o poder religioso, né? Então Jesus, ele é desconcertante no Evangelho de Marcos, né? E ele é desconcertante por causa desse enfrentamento que ele faz ao poder político, ao poder religioso, e a entrega dele, não é? Todo o trabalho dele, toda a dedicação da vida dele, justamente àqueles que estão à margem desses poderes e que questiona esses poderes, né? Então essa também é uma questão forte no Evangelho de Marcos, que está aí presente na paixão, né? Uma outra coisa, parece-me que no Evangelho de Marcos a gente vai ver que a grande pergunta dele é o tempo inteiro: quem é Jesus, né? Uma pergunta que ele quer responder, que essa comunidade quer responder: quem é Jesus? E a comunidade de Marcos, ela faz isso no primeiro capítulo, como eu já disse ali, né? O céu que se abre e Deus o chama de meu filho muito amado. E no último também, a gente vai ter isso, né? Esse reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus pelo centurião romano, né? Que é um inimigo de Jesus, né? O inimigo da comunidade, digamos assim, o inimigo de Jesus, né? Tá ali junto com aqueles que forjam a morte de Jesus, digamos assim, e é ele que vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, também tem essa coisa da abertura da unidade para outras pessoas, né, que não são do discipulado eleito, digamos assim, né? Mas são justamente desses não eleitos que reconhecem Jesus. Então, parece-me que essa questão da comunidade que reconhece Jesus como Filho de Deus, do início ao fim, é algo presente que caracteriza muito o Evangelho de Marcos, né? Para responder à pergunta: quem é Jesus? Depoimentos muito fortes, gente. E eu acho que é interessante a gente ler com o Evangelho nas mãos. Vou sempre retomar aqui nessa aula com o Evangelho e ir lendo e relendo a partir das reflexões que nos ajudam diante desse conteúdo. E aí ajuda a gente a entender a profundidade que é ser discípula e discípulo de Jesus. Fiquemos um pouco agora na companhia de um poema, canção de nosso amigo Zé Vicente, sobre os caminhos da América, que a gente possa ouvir cada verso pensando nessa relação dos caminhos latino-americanos com a cruz de Jesus. Pelos caminhos da América, Latinoamérica, há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é para lá. Pelos caminhos da América há monumentos sem rosto, heróis pintados, mau gosto, livros de história sem cor, caveiras de ditadores, soldados tristes, calados, com esbugalhados, vendo avançar o mar. Caminhos da América há mães gritando qual loucas. Antes que fiquem tão roucas, digam, onde acharão seus filhos mortos, levados na noite da tirania?
Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão. Pelos caminhos da América, no centro do continente, marcham punhados de gente com a vitória da mão. Nos mandam sonhos, cantigas em nome da liberdade. Com o fuzil da verdade, combatem firme o dragão. Pelos caminhos da América, bandeiras de um novo tempo, vão semeando ao vento frases teimosas de paz. Lá na mais alta montanha, há um pau-d'arco florido, um guerrilheiro querido, que foi buscar o amanhã. Pelos caminhos da América, um índio tocando flauta, recusando a velha pauta que o sistema lhe impôs. No violão um menino e um negro tocam tambores. Há sobre a mesa umas flores para a festa que vem depois. E nosso querido Zé Vicente, colocando nas palavras tanta dor e tanta esperança. Sinivaldo, diz uma coisa para a gente. Você que caminha como teólogo e professor pelas comunidades da América Latina, como é que a gente pode ver essa religiosidade que cresceu nas comunidades latino-americanas à luz dessa teologia da espiritualidade libertadora? Ou, assim, qual a relação com os caminhos da cruz de Jesus, né? Com a cruz de Jesus. Interessante, Rose. Eu chamaria essa religiosidade de mística do seguimento de Jesus. Porque, de fato, as comunidades do passado e de hoje veem nessa narrativa um gesto de solidariedade extrema, para além de toda e qualquer expectativa. E esse gesto de solidariedade de Jesus para conosco, ele suscita, no seio das comunidades, um sentimento de gratidão e reconhecimento. Então, isso faz brotar o seguimento de Jesus, aquela vontade de estar em comunhão com Jesus. E os evangelhos nos mostram que a gente só está em comunhão com Jesus se a gente segue os passos dele. Seguir Jesus para estar em comunhão com ele. Essa é a mística do seguimento de Jesus. E eu gosto muito daquilo que o Papa Francisco tem dito para falar sobre isso, que ele fala da intimidade itinerante. Eu acho muito significativo, muito plástico essa palavra do Papa, né? A espiritualidade do cristão, ela é caracterizada pela intimidade itinerante. Porque estar com Jesus, permanecer em comunhão com ele, significa seguir os seus passos. E as comunidades foram percebendo que comungar com a vida de Jesus, isto é, com a sua mensagem, com suas atitudes, com seus gestos, é também padecer do seu destino trágico. Então, sobretudo as nossas comunidades latino-americanas experimentaram o martírio, como Jesus, o mártir por excelência. E essa união íntima, essa intimidade itinerante com o mártir por excelência, fez com que essas comunidades também enfrentassem o martírio como a expressão maior desse amor solidário, dessa entrega. Por isso que o nosso martirológio latino-americano, ele é volumoso, né? Ele é extenso. A Vanildes lembrava do Oscar Romero, né? É um deles, mas nós temos tantos, né? Tantos leigos, mulheres e homens, tantos presbíteros, religiosos, bispos também, mas, sobretudo, esse amor martirial, ele foi gestado nas comunidades, a partir da leitura dessas narrativas evangélicas e, sobretudo, a partir do seguimento de Jesus, dessa vontade de estar em comunhão com Jesus, seguindo os passos dele. Obrigada, Sinivaldo. A gente entra agora na segunda parte da nossa aula e chegam para a roda de perguntas os membros da comunidade Bremem. A primeira pergunta vem do nosso querido amigo e irmão do povo Chucuru, Gildo, e convidamos Vanilde para essa reflexão. Olá, pessoal. Eu me chamo Gildo Chucuru, sou do povo Chucuru do Urubá, que está aqui localizado no estado de Pernambuco, né? Faço parte da comunidade Bremem e eu queria fazer uma perguntinha para vocês, para ajudar a gente nesse diálogo, nessa roda de conversa.
Hoje a teologia não sacrificial, ela insiste que não devemos ler a paixão de Cristo como o Pai quisesse a morte do seu Filho. Mas, então por que Marcos insiste que no horto Jesus orou: Pai, afaste de mim esse cálice, não seja porém feita o que eu quero, mas o que tu queres? Então, esse texto não diz que a paixão foi porque o Pai quis? Então, pessoal, obrigado e até a próxima, com a graça de Deus. Então, Gildo, obrigada pela pergunta que você faz, né? Uma pergunta muito importante, né? Então, eu digo que não. Esse trecho aí, esse relato, né? Esse trechinho que está aí no Evangelho de Marcos, né? Se Deus quis a morte de Jesus, né? Porque ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, né? Se isso é uma afirmativa de que Deus quis a morte de Jesus. Não, o texto não diz isso, inclusive. O texto, ele diz que Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Pai, afasta de mim esse sofrimento, eu não quero isso, eu estou com medo, mas que seja feita a sua vontade, ou seja, mas eu confio em ti. Eu sei que tu estás comigo e vai me ajudar, não é? A lidar com esse sofrimento que se apresenta diante de mim, né? E dá sentido para esse sofrimento que se apresenta diante de mim, né? Quem faz a leitura a partir da ideia de que Deus quer a morte do seu filho, né, de Jesus, aí é uma questão das tradições depois, né, que vai fazer isso, né? Que inclusive essa é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar muito sobre ela. Ela nos questiona muito isso, né? Porque essa ideia de que Deus quer a morte de Jesus, né, foi porque Deus quis assim. Por isso Jesus morreu dessa forma, ela não combina com a relação que Jesus vai estabelecendo com Deus e Deus vai estabelecendo com Jesus ao longo nem da comunidade de Marcos, nem de nenhum dos outros evangelhos, né? E nem ao longo da Bíblia toda, na ideia do fio condutor, né? Se a gente pega o fio condutor da história da salvação, da história bíblica, você tem um Deus que é presente na história da salvação. A promessa de Deus, não esqueça do Marcelo, né? O nosso irmão Marcelo aqui, num seminário que a gente fazia, ele dizia assim: Deus não promete. Isso é da condição humana. A condição humana, né? A humanidade passa por sofrimentos. É essa a promessa, né? E cabe a gente, então, na nossa profissão de fé, confiar, não é? Confiar que Ele estará conosco, né? Então, eu confio em Ti, me entrego em Ti, seja feita a sua vontade. É nessa ideia, tá? Eu acho que é muito importante isso para a gente poder não cair porque se a gente joga para Deus a responsabilidade, a gente deixa de responsabilizar os verdadeiros culpados, por exemplo, pelo assassinato de Jesus, ou por tantas injustiças, por exemplo, que acontecem hoje. Que muitas vezes a negligência do Estado, a negligência das religiões, por exemplo, esse momento de pandemia que nós estamos passando, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perceber e dar conta disso, uma fé na perspectiva a gente precisa pensar, refletir sobre a fé que a gente tem e como é que a gente vê Deus, né? Senão a gente contradiz, né, o que Jesus revelou para nós. E o que a comunidade de Marcos também revelou. A gente ainda tem 2 perguntas, né? São muito importantes. Então, a gente vai tentar, aí nesse finalzinho do programa, não deixar de lado 2 questões muito importantes que chegaram aqui da comunidade Bremen. Essa agora, quem faz a pergunta é a nossa irmã Jennifer. Ela é a nossa amiga, ela que faz as artes do nosso curso e muitos detalhes nos bastidores. Venha, Jennifer, fale para nós qual é a sua pergunta. Boa noite, me chamo Jennifer Oliveira, sou da comunidade Bremen e resido em Recife, Pernambuco. Gostaria de fazer uma pergunta, né? Marcelo instituiu no começo que a paixão de Jesus era o primitivo
Evangelho de Marcos e era proclamado na noite de Páscoa como anúncio da ressurreição. E claro, né, se Marcos foi escrito nos anos 70, a leitura da Paixão, né, já foi feita à luz da ressurreição. Então minha pergunta é o seguinte: esse olhar a partir da ressurreição, a gente pode notar em algum ponto no relato da Paixão? Se sim, onde e como? Muito boa sua pergunta, Jennifer. De fato, se a gente lê com atenção essa narrativa, a gente vai perceber que ela não separa a paixão e morte de Jesus da sua ressurreição. A ressurreição não é algo separado que veio depois e que, portanto, anularia todo o passado da vida de Jesus, como aquele grande milagre, né, que anularia todo o passado da vida, paixão, perseguição e morte de Jesus. Pelo contrário, a experiência da ressurreição fez com que essas comunidades valorizassem ainda mais cada gesto de Jesus, cada palavra sua, o seu testemunho, tudo aquilo que compôs a trama da sua paixão, da tortura e assassinato de Jesus. Porque a ressurreição é o desabrochar daquela experiência curtida ao longo da vida de Jesus, desde o início até o final. É o vértice, é o ápice. Né? É aquilo que fez com que ficasse claro para os discípulos e para as comunidades o sentido que permeou, que atravessou toda a vida de Jesus, seus gestos, suas palavras, seu testemunho, sua pregação. Então, nesse sentido, eu diria que é toda a narrativa que ela é permeada por essa experiência da ressurreição. Foi justamente a experiência da ressurreição que tornou possível que eles fossem tão sensíveis a todas essas dimensões, a esses elementos históricos que compuseram a trama da paixão e morte de Jesus, mas também que fez com que eles percebessem aquele sentido, né, de solidariedade e de fidelidade da parte de Jesus ao abraçar, né, a sua perseguição, paixão e morte. Então, eu diria que a ressurreição é o que deu sentido a tudo isso. E esse sentido salvífico, esse sentido de solidariedade, que também animava as comunidades, por sua vez, a enfrentarem o martírio. Né? Porque essas comunidades que produziram os textos dos evangelhos, elas também viviam situações muito parecidas com a de Jesus. E elas encontraram na experiência da ressurreição a força para que elas também enfrentassem o martírio sem perder a esperança. Portanto, vida, paixão, morte e ressurreição, eles devem ser interpretados nessa íntima relação entre eles. A ressurreição é o ápice, é o vértice, é o desabrochar, digamos, é considerar a vida, paixão e morte de Jesus pelo avesso, né? Essa experiência de que ela culmina, dá sentido, exprime aquele último sentido, aquele sentido mais íntimo, que foi o sentido da vida, paixão e morte de Jesus. Obrigada. A próxima pergunta vem do nosso irmão Jonathan, que é um dos autores do nosso livro base. E eu convido a Vanilde. Olá, gente querida. Estou aqui para deixar uma pergunta, uma provocação para esse nosso encontro. Até anotei aqui e vou acompanhar. Olha, vários dos marcos que foram apresentados nas aulas anteriores insistiam em uma pergunta fundamental, que é assim, olha, quem é Jesus? E no relato da paixão, nós descobrimos que só quem deu a resposta de quem é Jesus foi o centurião romano, ao pé da cruz, que disse, esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O que significa o fato de que quem descobriu a identidade mais profunda de Jesus era um inimigo opressor e só fez isso quando Jesus morreu? Fica aí essa pergunta. Essa pergunta é muito boa e muito importante, Jonatas, porque ela retoma de novo o sentido do Evangelho de Marcos. O para que o Evangelho de Marcos
existe, ou foi escrito, né? O que essa comunidade estava querendo, a que essa comunidade estava querendo responder, que é: quem é Jesus? Né? E por que, né, aparece aí justamente na boca do centurião, no final, né? Esse inimigo de Jesus, esse pagão, considerado pagão, né? Que responde quem é Jesus, né? O Evangelho de Marcos, então, ele passa o tempo todo tentando responder essa pergunta. A gente percebe que, em alguns momentos do Evangelho, a multidão com quem Jesus encontra dão respostas, né? No capítulo 8, a gente vai ver que Jesus pergunta para os discípulos: quem é que estão dizendo por aí que eu sou? Uns estão dizendo que você é Elias, outro que você é João Batista, outro que você é algum profeta, né? Ok, é o que a comunidade, é o que muita gente está dizendo, dizem de Jesus, né? Estão dizendo por aí. E ele pergunta: e vocês? E vocês que estão comigo? Vocês que são meus discípulos, que estão desde sempre aqui comigo. O que vocês dizem que eu sou? Você é o Messias. Ok, reconhece Jesus ali como Messias, mas eles também parecem ter na cabeça um Messias, alguns deles, né, ou se não todos, um Messias não como Jesus se apresentou, né, a ponto de dar a sua vida na cruz, né? O que vai decepcionar muitos deles, né? Muitos deles, a ponto de muitos deles ao ponto de o abandonar, né? Mas os chefes dos sacerdotes, né? Ou seja, o poder religioso, o poder romano, também não reconhece Jesus. Tanto é que é interessante que no ato da prisão é preciso de uma senha, porque eles não sabem quem é Jesus. Então, né, esses não reconhecem, não sabem quem é Jesus. Os donos do poder não sabem de fato quem é Jesus, né? Quem é que responde de fato quem é Jesus? O centurião, né? Esse que está fora dos eleitos, dos considerados eleitos, daqueles que veio ao longo da história do Evangelho, né? Ao longo do relato do Evangelho, seguindo Jesus, estando com Jesus, né? Sendo escolhidos por Jesus, enviados por Jesus, comendo com Jesus, jantando com Jesus, ceando com Jesus, andando com Jesus, né? Não são deles a resposta quem é Jesus, mas é de alguém de fora, considerado pagão, não é? Que não é considerado por muitos daquelas que naquele momento da comunidade seguiam Jesus, né? Porque se achavam os prediletos, não é? Parece-me que aqui tem uma questão que a comunidade está querendo dizer assim: olha, todos e todas são bem-vindos, bem-vindas à comunidade. A conversão, ela está para todos e em todos os lugares, né? E a comunidade de Marcos, assim como as outras comunidades também do século I, elas vão sendo formadas e conformadas por pessoas que vão se convertendo, né? Que vão se convertendo a Jesus, ao ensinamento de Jesus, à vida de Jesus, ao projeto de Jesus, né? Vão se convertendo e vai tendo conflito entre os eleitos e os não eleitos, não é? Mas é interessante que nesse final aí esse não eleito que reconhece Jesus, né? Isso tem a ver também aí, parece-me, com um conflito existente na comunidade, mas a comunidade está chamando a atenção para essa questão, que a conversão está em todo lugar e em todos, né? O centurião aí lembra muito para a gente Paulo, que também é um discípulo que vai também se tornar, né, de soldado romano, de perseguidor, se torna convertido e se torna seguidor de Jesus, né? Caramba, obrigada, Vanilda. A gente está diante de um tema tão difícil, né? Eu acho que é difícil sempre a gente olhar esse período, né, das narrativas evangélicas. E a gente podia continuar a conversar nessa roda de conversa, porque cada fala de vocês faz a gente escarafunchar aqui dentro e rever várias coisas que a gente achava que estava arrumado, né? Desorganiza, como eu falei antes.
Então, a gente convida agora o irmão Marcelo para dar uma palavrinha para a gente, fazer uma síntese, se é possível, né, Marcelo, dessa noite de hoje. Venha, Marcelo. Exatamente, Rose. Como é difícil, né? Não há síntese a fazer. Talvez a síntese seja uma síntese afetiva, afetuosa. Essa síntese do amor, fidelidade, que a Vanildes trouxe no começo como chave de leitura, e que ela também, além de chave de leitura de compreensão, é uma chave de entrada no mistério. É uma chave, é uma porta de acesso a essa comunhão hoje com Jesus e com o projeto de Jesus e com a intimidade de Jesus ao Pai. E é isso que nós vivemos nessa Semana Santa e somos chamados a viver. Acho que, mais do que síntese, vocês anotaram, talvez, algumas palavras-chave, alguns pontos, e ficou claro, e foi muito boa, né, a insistência de cada um, tanto do Sinivaldo como do Divanildes, essa questão, por exemplo, o Sinivaldo insistia nessa mística do seguimento. Seguir Jesus, estar em comunhão com Ele. E aí ele falava essa palavra do Papa, intimidade itinerante. A gente está celebrando a Semana Santa e justamente por que celebrar isso todo ano? Para fazer um aniversário? Para sofrer? Quando eu era menino, eu pensava que sim. O dia que Jesus morreu na cruz, então a gente chorava, a gente... e tinha umas histórias populares, não tomar banho na Sexta-feira Santa, não fazer barba, além daquelas prescrições de comida, né? Come peixe, não pode comer carne, jejua, etc. Né? Então, uma memória é como se tentava entrar. Hoje a gente descobre o quê? Que essa memória, para não esquecer de lembrar, parece um trocadilho ou uma redundância, mas foi tão feliz, né, Vanilde, dizer isso, memória para não esquecer de lembrar. Sabe como é que se chama isso na igreja? Liturgia. A liturgia é a memória para não esquecer de lembrar. E aí, é o que nós estamos vivendo agora, é preciso a gente viver isso. Vocês que estão participando desse curso não estão participando simplesmente para estudar mais, para dizer eu fiz um curso, tenho um diploma a mais. Não é isso. É para entrar no mistério. Semana Santa, eu pego na minha a cruz de Jesus e o sofrimento no mundo. Vocês estão vendo quem é o autor? Sinivaldo Tavares. É um livro muito... Claro que é uma tese, vem de uma tese, então é um livro denso, é um livro profundo, mas que ajuda muito a gente. E eu aconselho. Quem desejar, acho que é um livro interessante. E ficam perguntas. Acho que cada pessoa que respondeu uma das perguntas da comunidade Bremen não respondeu para dizer está resolvido. Resolveu para dizer a porta é essa. Você entra e vai descobrindo novas coisas, novas questões. Para mim, por exemplo, sempre fiquei com essa pergunta: por que o centurião? E também me intrigava e não gostava, se eu pudesse ia lá mexer no texto para dizer por que é que ele diz verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aí eu queria mexer para o é Filho de Deus, não era, né? Mas o Evangelho diz era. E depois eu comecei a perceber que a gente já está falando nesse curso, desde várias aulas, na história do passar para o outro lado. Vocês lembram o outro lado do lago?
a relação judeus e não judeus. E aí, hoje, a Vanilde trouxe a história, eram os eleitos. O eleito quer dizer, bem, primeiro, eles tinham uma concepção de povo eleito. Era o próprio povo da aliança. Era o judaísmo, que era o judaísmo do Êxodo, da aliança, e é até hoje, e a gente quer aprender deles. Eles são nossos irmãos mais velhos. Por favor, nenhuma leitura do Evangelho de Marcos contra o judaísmo, gente. Antiecumênica, de jeito nenhum. Nós estamos insistindo sempre a religião do templo, o judaísmo da lei, do legalismo, como existe o catolicismo do legalismo, o protestantismo do fundamentalista. Então, todas as religiões, qualquer uma delas se torna ritual e se torna a lei acima do ser humano. Jesus disse: a lei é para o ser humano, não o ser humano para a lei. Então, por que o centurião? Já tinha se falado antes, e a Vanilde citou isso, o Cirineu. E o Evangelho de Marcos é o único. Quando Rose perguntava o que é próprio do Evangelho de Marcos, nenhum dos outros diz isso. Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Alexandre é um nome grego e Rufo é um nome latino. Então, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que o único que ajudou Jesus com a cruz, ele representa esses outros, esses não do povo judaico, esses outros que somos nós, que somos eu, vocês, que entramos depois, esses outros que são as mulheres, esses outros que são os outros, os diferentes. E aí eu queria chamar atenção para isso neste momento que a gente está vivendo no Brasil, intolerância com o diferente. Esse peso de um fundamentalismo, de um tipo de arrogância cultural que desconhece o outro, o diferente, o heterônomo, e pedir até a Deus que seja o fruto dessa celebração pascal, que seja o efeito desse cursinho que a gente aqui está fazendo, abertura de coração, abertura do amor, desse amor que Jesus foi fiel até o fim, para a gente poder acolher, abraçar, ampliar, né? Com os povos indígenas, com os ciganos, com as comunidades afrodescendentes, com as religiões afrodescendentes, com toda a população LGBTQI, mais. Quanto mais, melhor. Então, nesse sentido, gente, essa aula de hoje nos abre a celebração. Amanhã, memória da Quinta-feira Santa. E o Evangelho de João, que a gente vai ler, não conta a instituição da Eucaristia. Eu não imaginaria eu hoje chegar numa celebração católica, pelo menos, e dizer, olha, aqui só vai ter agora lava-pés, viu? Não, depois a gente encerra. Não vai ter a missa. Não sei como é que eles me tratariam. Porque o que a igreja fez foi pegar uma coisa e incluir na outra. Quando, de propósito, o Evangelho de João não fez. Não incluiu uma coisa na outra. Silenciou sobre a Eucaristia. Disse, agora é hora de lava-pés. Por quê? Bom, deixa o mistério, eu não vou responder por quê. Não sei. Não estava lá. Não perguntei a eles. Mas eu penso que há uma questão aí, de novo, com a religião cultural, já agora no cristianismo, não mais no judaísmo, já no final do século I.
Então, gente, isso é uma responsabilidade para nós todos, padres, leigos, pastores evangélicos, ministros, ministras, todo mundo, todo batizado. Vamos acolher esse desafio e na próxima semana vocês estão convidados não a uma aula, a gente vai ter a penúltima aula aqui do nosso curso sobre Marcos 16, 1 a 8, mas eu vou convidar vocês para outra coisa. Eu quero convidar cada um, cada uma a ser testemunha da ressurreição, a ser como aquelas mulheres que chegaram no túmulo, saíram com medo e não disseram nada a ninguém por causa do medo. E a minha pergunta de hoje, a tarefa dessa aula é: e aí? O evangelho acabou assim? Acabou no medo e elas não falaram a ninguém? Como é que explica isso e como é que a gente pode continuar esse caminho delas, esse caminho da ressurreição, de sair do medo para a coragem da profecia no mundo de hoje? A cada um, cada uma de vocês tem um encargo. Como dizer hoje Jesus ressuscitou? É essa a pergunta para a próxima aula. Como você se testemunha hoje da ressurreição? Topa? Beijo no coração. Feliz e renovada Páscoa. Sinivaldo querido, Vanilde querida, muito, muito obrigado. Com essa missão que o Marcelo nos deixa, né, tão inquietante, né, como ser testemunha, eu peço que o Sinivaldo e a Vanilde nos dêem uma palavra final e que, ao fim, Vanilde nos dê a bênção para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, eu agradeço de coração essa conversa que nós tivemos, tão agradável, tão inquietante, tão desafiadora. Eu gostaria de concluir, cada vez que eu me deparo com esse texto da narrativa, ou escutando, ou lendo, eu fico assim, tocado por aquela consciência de fé da comunidade de Marcos e das outras comunidades, de que um amor tão solitário, tão fiel como esse de Jesus, jamais poderia ter sido tragado pela morte. E é por isso que a ressurreição é o desabrochar desse amor cultivado e testemunhado ao longo da vida, e esse amor que, sobretudo durante a sua paixão e morte, então ele atingiu o seu vértice. Então a ressurreição é esse avesso da vida de Jesus, é esse desabrochar dessa flor que foi esse amor gratuito, desinteressado e solidário, que jamais poderia ser tragado pela morte. Ele irrompe para a vida verdadeira, justamente aquela vida que brota dos escombros da morte, e por isso é vida por excelência, é ressurreição. Então é com esse sentimento que eu desejo a Marcelo, querido irmão, Vanildes, que eu conheci hoje também com grande prazer, a Dayana e a Rose, a vocês e a todos aqueles que nos ouvem, uma feliz Páscoa. Que nós também sejamos testemunhas desse amor que vai sendo cada vez mais radicalizado e que não se deixa tragar por nenhuma morte, por nenhuma expressão de morte, mas que irrompe para essa vida verdadeira, a vida que brota do ressuscitado. Feliz Páscoa a todos e a todas. Quero agradecer muito por essa roda de conversa aqui, pelo convite da comunidade Bremen para esse momento. Também dizer da minha gratidão por esse trabalho com essa comunidade que vocês estão fazendo. É muito lindo esse caminho que vocês estão fazendo. Eu acompanhei os outros encontros e, assim, o coração da gente vai ficando aquecido, vai ardendo como discípulos e discípulas de Jesus hoje, né? Ardeu no passado, no coração dos discípulos e discípulas do passado, e arde também no coração nosso hoje, né? E para eu poder finalizar, antes de dar a bênção,
eu iniciei dizendo das várias chaves de leitura que tem de entrada para a leitura desses relatos. E eu acho que tem uma muito, muito, muito também importante que eu queria deixar aqui de provocação agora no final, que é a chave da não violência. Diante de um relato de tanta violência, que a comunidade faz essa memória, né? Deixa para nós, de denúncia, esse relato de tanta violência, uma leitura para a gente poder ler esses relatos, é quase que um contrário, né? Da não violência. E isso tem muito a ver com Jesus. E com a ressurreição de Jesus. Então, peçamos juntos e juntas a bênção. Abba, Pai, Paizinho, meu Deus, a tua bênção. E mantenha abertos os nossos olhos para que não sejamos cegas diante das injustiças que atingem a nossa gente. Esteja conosco e com todas as famílias que nestes tempos perdem seus amores por causa da Covid-19 e de tantas outras doenças. Nos dê coragem para seguir fiéis e amorosas no caminho e na construção do seu reino de vida e abundância para todos e todas, aqui e agora. Amém. Auere, Axé, Aleluia. Amém. Obrigada, gente. Até semana que vem. Vidas pela vida. Vidas pela vida. Vidas pelo reino. Vidas pelo reino. Vidas pelo reino. Vidas pelo reino. Todas as nossas vidas. Todas as nossas